Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Donato Invest. Hoje vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 da empresa Klabin, onde a empresa ela atingiu um lucro líquido 23% menor em comparação ao mesmo período do trimestre anterior. Mas antes, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, também seu comentário. Sua ajuda tem sido muito importante para o crescimento do canal, que tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês. Então eu lhe peço, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. E então vamos para o conteúdo. A Klabin, nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 17,35%, um dividend yield de 6,20%, né, no ano anterior. Podemos ver que em 2023, né, esse dividend yield vai aumentar, então a empresa chega próximo dos 7% de dividend yield. De acordo com o último pregão, a cotação da ação, né, KLBN4, está a R$ 4,51. A empresa tem um PL de 5,58 e um P sobre VP 2,15, ou seja, a empresa está sendo negociada duas vezes acima do seu valor patrimonial. E podemos também perceber que a empresa ela vinha oscilando bastante, né? Vinha em queda chegou até 3,50, 3,43 e de lá para cá começou a subir, né? Valorizar até 4,55. E de lá para cá, né? Desde novembro, a empresa caiu novamente, mas agora voltou a subir, né? Então, se você gosta do formato da empresa, peço que você estude um pouco sobre ela, que você acompanhe também e tome suas próprias conclusões, lembrando que não é indicação de compra ou de venda. O conteúdo é simplesmente e meramente educativo e informativo. Então, a Klabin é uma empresa que está há mais de 5 anos em bolsa. Ela também possui um ROI acima de 10. É uma empresa que apresentou crescimento nos últimos 5 anos e apresenta uma liquidez diária acima de 2 milhões. A empresa pagou 5% de dividendos, mais que 5% de dividendos nos últimos 5 anos. Também apresentou apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos e é bem avaliada pelos usuários do site. Podemos ver aqui que a empresa em algum momento acabou dando certo prejuízo fiscal e também a empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, né? Então a empresa ali não teve 100% de lucro nos últimos 20 trimestres. Então, podemos ver aqui também que a empresa, ela desde 2013 vinha pagando dividendos. 2020 teve uma redução, quase não pagou o dividendo e agora voltou a pagar novamente os dividendos aí e acreditamos que vai manter e continuar pagando os dividendos aí para os acionistas de forma consistente. Então vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 da empresa Klabin e onde podemos ver que a empresa teve como resultado, né, no volume de vendas, uma redução de 15% no segundo trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período do ano anterior, onde podemos ver que no mercado interno, em 2023, foi de 59% e no mercado externo de 41%, totalizando 856 mil toneladas, né? E onde podemos ver também uma receita líquida de menos 15%, também mercado interno, no segundo trimestre de 2023, 69%, em comparação ao trimestre anterior, onde foi de 50 em comparação ao mesmo período do ano anterior, onde foi de 56%, e no mercado interno, né, e no mercado externo foi maior. No mercado externo foi de 44% no segundo trimestre de 2022. Então, foi isso que fez com que tivesse os 15% de redução.
Podemos ver também o EBITDA ajustado por segmento, onde a celulose no segundo trimestre de 2023 foi de 389, o papéis e embalagem 956 milhões e totalizando então 1,3 bi, tendo uma redução também em comparação ao mesmo período do ano anterior de menos 27%. Onde podemos ver também a margem EBITDA teve uma redução, caiu de 37% para 31% no período. E também nós vamos ver que o fluxo de caixa livre, né, que o FLC, a disciplina na gestão de investimentos e capital de giro levou o fluxo de caixa livre ajustado yield para 21%, um crescimento de 6,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2022, onde podemos ver que o EBITDA ajustado no primeiro trimestre foi de 1,9 bi no primeiro trimestre de 2023, né? E podemos ver também aqui onde o fluxo de caixa livre também no primeiro trimestre de 2023 foi um pouco menor, foi de 202, em comparação ao segundo trimestre de 2023, que foi de 245 milhões. O fluxo de caixa livre ajustado no trimestre anterior foi de 872 milhões e no segundo trimestre de 2023 foi de 787. Então teve uma redução aí em comparação trimestral. Podemos ver também aqui em comparação segundo trimestre aí do ano de 2022, 14%, e no segundo trimestre de 2023, 21% de crescimento no fluxo de caixa livre ajustado. Agora nós vamos ver a dívida líquida e alavancagem da Klabin. A empresa ela teve alavancagem no mesmo patamar do trimestre anterior, então ela tem uma posição em 30/6, né, teve, né, de uma dívida bruta de 25,5 milhões, disponibilidade, que é o que está em caixa, de 6 milhões, uma dívida líquida totalizando aqui então 19,5 bilhões, né, no período aí. Então, onde nós conseguimos e podemos ver também que a dívida líquida no segundo trimestre de 2023 ela se encontra 19 bilhões, onde o EBITDA ajustado é de 7,5 bi. Também podemos ver a dívida líquida versus EBITDA, onde ela veio caindo desde do segundo trimestre de 2020, ela veio caindo, era 4,4 vezes, né? E ela veio diminuindo aí em comparação à dívida líquida, onde em 2021 a dívida líquida acabou sendo maior do que o EBITDA, né? Então, podemos ver que a empresa ela está consistente ali na sua dívida, então ela está conseguindo manter, tá bom? E onde podemos ver também o cronograma de amortização, prazo médio da dívida de 8,7 anos e 44 meses de cobertura da dívida em caixa. O prazo médio da dívida no segundo trimestre, nós podemos ver que é de 104 e o custo ao ano, né, onde podemos ver também que o custo da dívida em dólar é de 5,3. A cobertura da dívida em caixa é de 44 meses, posição em caixa 6 bi, Revolving Credit Facility, né, crédito financiado 2,4, totalizando então 8,4 bilhões de liquidez, né, onde 86% da dívida bruta em dólar tem sua exposição em taxa fixa em dólar. Podemos ver que moeda nacional em 2023, né, de 749 milhões,
e moeda estrangeira 410 milhões, totalizando 1,1 bi na dívida 2023. Em 2024, podemos ver que tem 210 milhões em moeda nacional e moeda estrangeira 597 milhões, totalizando 807. Então podemos ver que a empresa, né, ela vem apresentando resultados, mesmo que o resultado foi um pouco abaixo do esperado. A empresa vem consistentemente apresentando resultados positivos aí para os acionistas, e isso é muito importante e positivo para a empresa. Proventos, uma coisa que todos gostam de estar por dentro, né? E também de receber. A Klabin em 2022, né, pagou aí 6,8% de dividend yield, teve 1,1 bi em dividendos e juros sobre capital próprio, onde no segundo trimestre de 2023 o dividend yield foi de 7% e 1,5 bi. Então podemos ver que no segundo trimestre de 2023 já quase alcançou, né, a quantidade distribuída de dividendo em 2022. Dividendos mais juros sobre capital próprio, então, de 2023, no segundo trimestre, 269 milhões. A política de proventos, alvo entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. O cálculo de base nos proventos pagos por unit e o preço médio diário do fechamento da unit no período. Então, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração, que foi realizado dia 1/8, e para você conseguir acessar mais informações sobre, acesse o site, né, e procure o RI. Lá você encontrará os avisos, os comunicados e também sobre os proventos ali. Destaques: o S&G viu avanço, né, no segundo trimestre de 2023, fortaleceu então a posição de liderança da Klabin em sustentabilidade, divulgação do relatório de sustentabilidade de 2022, categoria Prime do SSNG Corporate Rating, Klabin na liderança então do setor das principais rates S&G, como CDP, AAA e S&P Corporate. Então a Klabin também premiada em inovação Ecolayer, embalagem Sackcraft, inovadora e sustentável para os setores de construção civil e fertilizantes, como um novo uso para substituição de plástico de uso único. E aqui, né, podemos ver então, né, os resultados da empresa apresentados aí no segundo trimestre de 2023, onde podemos ver então e constatar que a Klabin ela teve um lucro líquido que atingiu 971 milhões, né, no segundo trimestre de 2023 e apresentou uma queda de 23% então em comparação ao mesmo período do ano anterior. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Sua ajuda tem sido muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo e aquele forte abraço.